gente linda, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre quem é Deus e algumas características que eu ando refletindo sobre e eu quero compartilhar com você, tá bom? Então fica até o final desse vídeo. Meus amores, é meio difícil a gente descrever Deus, certo? Ele é que descreve a gente. Mas, eu tava orando, enfim, e o Senhor me deu essa palavra porque eu acredito realmente que todo mundo tem que conhecer a Deus e cada pessoa tem um processo de conhecer a Deus. Eu montei 6 pontos dessa palavra que são coisas que eu vejo Deus, características dele que eu entendo hoje na minha vida, mas provavelmente no futuro eu vou ter mais características e também eu quero te convidar, se você vê alguma outra característica que eu não vou falar aqui, você pode escrever aqui nos comentários pra gente ir crescendo aí no conhecimento de Deus, tá bom? Bom, tem uma música que eu gosto muito que se chama God is not a white man. Que significa Deus não é um homem branco. E a música, ela faz tipo... Ela descreve, assim, né, que Deus... A gente, culturalmente, diz que ele era um homem branco, mas não necessariamente ele seja. E a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e pôr limites em Deus, porque Deus não é assim, entende? Deus é amor e ele vai muito além da nossa compreensão. Mas isso não quer dizer que cada um de nós não tem que crescer no seu conhecimento com Deus. O meu esposo, ele fez uma palavra semana passada, que você pode ver aqui no canal, a última palavra da minha, que fala como conhecer a Deus, né? Aí através da oração, através da palavra, enfim, tem vários métodos, né, de como conhecer mais a Deus. E você pode ver a palavra dele para entender isso. Mas hoje eu quero falar sobre algumas coisas que... alguns locais, vamos dizer assim, 6 locais onde eu achei Deus e que característica esses lugares falam pra mim que Deus é, tá bom? Quero deixar bem claro que você tem o seu processo de conhecimento de Deus e eu tenho o meu, e é muito bom que a gente cresça nisso, sabe? Quanto mais eu conheço a Deus, por exemplo, eu vejo assim na minha vida com Deus, quanto mais eu conheço Ele, mais eu consigo ter fé, mais eu consigo crer no milagre, mais eu consigo ter paz comigo mesma, mais eu consigo amar as pessoas, porque você vai entender no final por que isso muda. Mas eu realmente te incentivo, essa palavra é um incentivo a você a conhecer Deus ainda mais, tá bom? Então vamos, 6 pontos onde eu vejo Deus e que característica, que mensagem de Deus me passa, tá bom? O primeiro ponto, então, que eu vejo Deus, é que eu vejo Deus na criação, tá? E que mensagem que isso me passa? Através da criação eu vejo uma característica de um Deus criativo, que é cheio de conhecimento e ciência e que é muito equilibrado, tá? Então, para isso eu quero que você abra comigo no livro de Salmo, no capítulo 19, no versículo 1 ao 4, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Cara, esse salmo eu obviamente já tinha lido, mas nunca tinha parado para prestar atenção nele, e o meu esposo me relembrou dele e eu achei ele fantástico para descrever esse ponto de que a criação mostra o nosso Deus, né? Olha só o que esse versículo fala, ele fala que os céus declaram a glória de Deus, que através por toda a terra as palavras dele ressoam até o confim do mundo, sabe? Que tudo fala do nosso Deus.
Eu gosto muito de olhar pro céu e eu gosto muito de ver as cores do céu, sabe? Eu não sei se é porque eu tô pintando, isso tá florando mais em mim, mas eu gosto muito de olhar entardecer, e aquele laranja meio rosado, meio azul, meio roxo, meio de tudo, sabe? Aí depois tem, aqui em Santiago não chove muito, então tem muitos dias assim super azuis, assim, sem uma nuvenzinha sequer. Ou aquele dia assim que vai chover e aí começa a ficar tudo cinza, sabe? E é bonito também o cinza, sabe? Então eu vejo assim nas cores, nas flores, nas plantinhas, uma criatividade infinita de Deus, assim, todas as cores que ele fez. E tudo pra mim, tudo isso fala do nosso Deus, sabe? Tudo isso pra mim fala. Ou você vai pensar assim nos animais, nos organismos, sabe? Gente, tem micro-organismos que a gente nem consegue ver aos nossos olhos nus, né? Mas aquele micro-organismozinho tem uma função dentro da cadeia, enfim, alimentar dos animais. Ele faz parte de um equilíbrio da natureza, entende? Cada animal aí tem um que dá suporte pro outro, que é alimento do outro, que daí o outro se alimenta do outro, sabe? É a tal da cadeia alimentar, né? Que é um equilíbrio perfeito e que inclusive, né, tem vários cientistas dizendo que se um animal se extingue, né, pode comprometer aquele equilíbrio daquela balança dos animais. Ou seja, Deus fez cada animal, cada ser com um perfeito equilíbrio. Mas não é só isso. A gente pode ir, por exemplo, para a física. A gente pode ler a lei da gravidade, por exemplo. Recentemente eu vi um documentário que falava sobre buraco negro e a relação da gravidade com o tempo, que é uma teoria aí do Einstein e tal. E você vê caras como Einstein, como Newton e tantos outros cientistas que descreveram as leis da física, da natureza, mas, gente, eles só descreveram. Quem fez isso, quem foi o cérebro por trás disso, foi o nosso Deus. Tá entendendo? Ele é muito inteligente. Ele é a fonte de toda inteligência e conhecimento. Esse é o nosso Deus. E aí você ainda pode ir atrás estudar átomos, estudar cada partícula química, enfim, eu nem entendo muito disso, mas você pode ir atrás de tudo isso, ou mesmo para a área das ciências humanas. Eu estava vendo outro documentário que a ciência tenta mapear o cérebro humano, mas não consegue, e o cérebro, apesar de todos os iPhones, iPads e todas as tecnologias que a gente tem, o cérebro humano continua sendo a máquina mais inteligente que existe. Quem fez? O nosso Deus. Sabe, esse Deus que fez todas essas coisas extremamente complexas, criativas e equilibradas, falam de quem Deus é. Por isso que eu disse, a criação me passa a mensagem de que Deus é extremamente criativo, extremamente conhecedor e inteligente e extremamente equilibrado. Ele fez cada coisinha, e a área da biologia depende da área da física, que depende da criação, que depende das plantas, que depende dos micro-organismos, que depende do cérebro humano, e tudo depende de um só, e é tudo um equilíbrio, uma inteligência absurda. Eu gosto muito de refletir sobre Deus na criação, porque me reflete isso, esse Deus criativo, cheio de ciência e cheio de equilíbrio. Outra característica, então, outro lugar que eu vejo Deus e a mensagem que isso passa é que eu vejo Deus na pessoa de Jesus. Às vezes parece meio óbvio, né? Mas enfim, vamos lá. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim: Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cara, esse é um dos textos, mas tem, assim, zilhões de textos que falam sobre isso, que falam que o nosso Deus enviou o seu Filho amado para um sacrifício, porque Ele nos amou, sabe? Você pode pesquisar história, cultura, enfim, antropologia, tudo que você quiser. Você vai sempre ver culturas de outros povos, de deuses falsos, enfim, que fazem com que as pessoas sacrifiquem para esse Deus. Mas o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas,
Ele se sacrificou por causa de nós. Ele é o único Deus, se você for pesquisar, eu gosto muito de história, então ele é o único Deus que ele se sacrificou. Ele foi pagar o preço. Sabe, eu não sei se você já pensou para parar, mas esse mesmo Deus cheio de glória e maravilhas que eu falei antes da criação, é o mesmo Deus que se fez carne como nós, sabe? Que teve um corpo humano, que foi... que esteve entre os seres humanos, cheios de erro, de coisa ruim, entendeu? Aí ele foi acusado totalmente injustamente, ele foi pendurado numa cruz, recebeu açoite e recebeu uma coroa para tirar sarro da glória dele. Os caras deixaram ele quase pelado ali na cruz, entendeu? Cheio de sangue. Ele morreu de uma forma muito, muito humilhante, entendeu? Muito humilhante. Mas Deus sabia disso e igual ele fez para estar comigo e com você, sabe? Jesus, eu encontro Deus de Jesus e me passa uma mensagem de extrema humildade e conexão com o ser humano. Esse é o nosso Deus, extremamente humilde, extremamente querendo se conectar comigo e com você. E não é uma humildade falsa, sabe? Não é uma insegurança, não é uma autoestima baixa, não é uma humildade de verdade, é uma humildade plena, é uma humildade que gera amor, que gera conexão. Esse é o nosso Deus, ele tinha toda a glória do mundo, ele tinha todo o poder, ele podia ficar lá, longe de nós, sabe? Não precisava ter feito tudo que ele fez, mas ele resolveu se esvaziar, se humilhar, porque ele quer estar comigo e com você. Então essa é a segunda mensagem que eu vejo, né, na pessoa de Jesus. Eu vejo essa característica de Deus de ser humilde e de querer sempre se conectar com o ser humano. O terceiro ponto, aonde eu vejo Deus, é na pessoa do Espírito Santo. E aí eu quero que você leia comigo ali em João 14:26, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe, a pessoa do Espírito Santo, olha só, Deus não só fez o universo, Deus não só se fez homem, pagou um preço para estar comigo e com você, e ele podia, sinceramente, ele podia ter parado por aí e disse: tá legal, galera, paguei o preço do pecado, a morte já não domina mais vocês, então se virem aí, sejam santos, que a gente se vê lá no céu. Mas Deus não fez isso, sabe? Ele mandou o Espírito Santo para viver dentro de mim e de você e para estar dentro de nós todos os dias, sabe? Todas as vezes que a gente quiser falar, ele pode falar com a gente e a gente pode falar com ele. E aí diz, nesse versículo que a gente viu, que ele enviou o Espírito Santo e que ele ia ensinar cada coisinha que a gente precisa aprender. Toda vez que a gente precisa perdoar alguém, toda vez que a gente precisa dar amor pra alguém, toda vez que a gente precisa de um conselho. Você tá ligado no que é isso? Deus, aquele da criação, ele habita dentro de você pra ser teu conselheiro, sabe? Ele tá dentro de você e ele tá ali te guiando, falando as coisas, tá? E tanto as coisas muito grandes quanto as coisas pequenas, ele tá ali, entendeu? Então, Deus na pessoa do Espírito Santo me passa uma mensagem de muita afeição, me passa uma mensagem de carinho, de um Deus carinhoso que não nos deixou órfão, que não nos deixou sozinho, que ele não disse se vira aí, não, ele veio habitar dentro de nós para nos ajudar a viver aqui e a buscar santificação, e a falar do amor de Deus, e a viver a nossa vida nas menores coisas. Mas não é só isso que o Espírito Santo passa para mim. Passa também que através do Espírito Santo você sabe que a gente tem acesso a milagres, a gente tem acesso à libertação, a gente tem acesso a profecias, a gente tem acesso a coisas espetaculares, né? Tem o apóstolo Filipe ali que ele teletransporta, porque o Espírito Santo precisava dele de outro lugar para pregar a mensagem do Evangelho, sabe? O Espírito Santo também me passa uma mensagem de poder e sobrenatural. O Espírito Santo é Deus dizendo assim, tá aqui o acesso
de vocês para acessar o meu poder, o meu sobrenatural, para que vocês vejam que não é só de palavras não, sabe? Que eu existo e que eu sou o Deus poderoso, que não tem limite, que não tem barreira, que pode fazer qualquer coisa, entende? O Espírito Santo me passa essa mensagem de carinho e de atenção de Deus, mas me passa também essa mensagem de que Deus é o Deus poderoso, é o Deus que faz milagres, que faz as coisas impossíveis acontecer, entende? Então, o Espírito Santo me passa essa mensagem de afeição e do poder, das coisas impossíveis acontecer. O quarto ponto que eu vejo Deus, aonde eu vejo Deus, é que eu vejo Deus no amor, né? E esse, com certeza você já deve ter pensado sobre isso também. Lá, eu podia usar os textos de 1 Coríntios 13 ou 1 João capítulo 4, mas eu quero usar um texto que fala diferente, mas fala a mesma coisa, que está em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Eu gostei demais desse texto. Tem uma outra versão que fala assim que tu que mostra misericórdia sempre, que é misericordioso sempre e tem prazer em mostrar amor. Cara, esse é o nosso Deus. Ele é a fonte de todo o amor, de toda a misericórdia, de todo o perdão, de toda a paixão, de tudo que é bom, sabe? De tudo que não tem falha, Ele é. Ele é a fonte do amor. Por isso que a palavra fala que Deus é amor, sabe? Porque do amor parte a bondade, parte o perdão, parte a alegria, parte a paz, parte tanta coisa boa, entendeu? E Deus é essa fonte do amor. Deus é onde o amor começou e é para onde o amor vai, entendeu? E nós precisamos de amor, por quê? Porque nós somos criados para ser filhos dele em amor. E a gente tem essa necessidade absurda de amor, por quê? Porque a gente precisa do amor de Deus. A gente acha até que a gente precisa das outras coisas, mas na verdade a gente só precisa do amor de Deus, sabe? O amor, encontrar Deus no amor é uma mensagem para mim de que Ele é a fonte de todas as coisas boas. Se existe alguma coisa boa, é porque Deus é amor, sabe? Porque Ele é a fonte de todo o amor que a gente pode encontrar. O quinto ponto onde eu encontro Deus na santidade. Tá? Eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, e ao 16, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Tô desenhando umas coisas aí, sobre a Bíblia e tal, e eu tava pensando como é que eu podia desenhar santidade, né? Como é que eu vou desenhar santidade? E aí me veio na cabeça a figura de uma lâmpada. E dentro da lâmpada, dentro dessa luz, então, escrito santidade, né? E aí as pessoas começaram a falar assim que a santidade, ela é como se fosse essa luz de Deus, sabe? Que tá nele, que envolve ele, que é essa energia de justiça, de retidão, de tudo que tá certo, tudo que tá correto, e ele irradia isso, sabe? Deus irradia santidade, ele é justo, ele é perfeito, e a gente sempre tem essa sede, né? Das coisas certas, das coisas justas. O ser humano tem isso, por quê? Porque o nosso Criador é assim, porque o nosso Pai é assim, porque Ele nos criou para isso. Por isso que a gente tem que... uma outra palavra que eu fiz também fala sobre isso. Por isso que a gente tem que ser santo, sabe? Porque Ele é santo, assim como está escrito nesse versículo. Porque faz parte de quem Deus é. Então,
encontrar Deus na justiça me passa uma mensagem de que ele é justo e que não tem erro em Deus, entendeu? Ele é 100% justo, 100% puro, 100% bom, 100% santo, entendeu? E eu acho maravilhoso eu ficar pensando sobre a santidade, porque a santidade, gente, se os filhos de Deus buscassem mais a santidade aqui nessa terra, as coisas seriam... O mundo não ia sofrer tanto, sabe? Não ia ter tanta injustiça, não ia ter tanta coisa ruim que a gente tem hoje. Eu sei que a gente tem a nossa natureza pecaminosa e tudo, e tem as pessoas que não creem em Deus, mas se só os cristãos começassem a buscar mais a santidade de Deus, de verdade, essa santidade pura, não para julgar alguém, não para ser melhor que ninguém, mas porque Deus é, então eu vou ser por amor, como o mundo não seria diferente? Entendeu? Então encontrar Deus na santidade pra mim é algo extremamente maravilhoso, entendeu? E ele é certo porque ele é correto porque ele é, sabe? Eu acho fantástico isso. E o sexto lugar onde eu posso encontrar Deus é em mim e em você. Então eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios 13, versículo 12. Que esse capítulo todo ele vai falar sobre amor, né? Sobre o que é o amor, a revelação do amor de Deus e tal. A revelação do próprio Deus também. E aí no final ele vai dizer assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Esse texto é muito legal, porque ele vai dizer que agora, enquanto que a gente está nesse mundo, a gente só consegue ver Deus, a gente só consegue ter a revelação do amor de Deus como por espelho, como uma parte só, uma parte não inteira, mas a gente consegue ver. Mas vai chegar um dia onde a gente vai conseguir ver por completo, não mais no reflexo, mas direto na fonte. Que é o dia que a gente vai estar no céu, que Jesus vai nos buscar, que a gente vai ressuscitar, enfim, o que for. Quando a gente estiver já vivendo a vida eterna, a gente vai ter essa glória completa. Mas eu quero que você preste atenção que o apóstolo Paulo usa o exemplo do espelho, né? Se você pegar um espelho e olhar para ele, o que você vai ver? Você pode até ver o seu quarto, você pode ver as paredes e tal, mas você vai ver a você mesmo. Quando ele tá falando que a gente vai ver a glória de Deus, o amor de Deus, é porque como espelho, por quê? Porque a gente vai ver a nós mesmos. Nós somos uma parte da glória de Deus, nós somos uma parte de quem Deus é. Nós somos uma parte do amor dele e a gente reflete isso, sabe? Eu vejo Deus em cada filho de Deus. Eu vejo Deus toda vez que você, que qualquer um que estiver do meu lado, em vez de se desesperar, ele vai orar. Em vez de dizer que a doença vai vencer, ele vai crer no impossível. Em vez de ficar guardando rancor, ele vai lá e perdoa. Em vez de ficar bravo porque ele foi injustiçado, ele ora por aquela pessoa que fez injustiça com ele. Toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo Deus em nós. Eu consigo ver. E me passa uma mensagem de um Deus generoso. De um Deus que nos criou para ser parte dele, entendeu? Imagem e semelhança, como está escrito lá em Gênesis. Pra gente ser amigo dele, pra gente ser uma parte de quem ele é. Isso me fala sobre um Deus muito generoso, entendeu? E é muito interessante que não é, tipo, Deus em mim, mas é Deus em nós. É Deus em mim e em você. É Deus em mim e no meu esposo. É Deus em mim e na minha mãe, e na minha vizinha, e na galera da igreja, entende? É Deus compartilhando o que Ele é, quem Ele é em nós. E, gente, olha só quão generoso que é o nosso Deus. Vamos voltar aos pontos, tá? O Deus totalmente criativo
cheio de conhecimento e equilíbrio. E isso nós podemos ver através da criação. Depois, um Deus cheio de humildade, querendo sempre se conectar com o ser humano. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. Depois a gente vê um Deus extremamente carinhoso, que passa afeição, mas também é poderoso, é sobrenatural. E nós vemos isso na pessoa do Espírito Santo. A gente vê também um Deus que é fonte de tudo que é bom. E nós vemos isso no próprio amor de Deus. Nós vemos também um Deus que não tem erro, que Ele é correto, que Ele é justo, que não tem erro nele. E nós vemos isso aonde? Na santidade. E nós vemos um Deus que compartilhou, que é generoso, que Ele é em nós, na sua criação, em mim e em você. Nós vemos a generosidade do nosso Deus, o quanto Ele quer compartilhar dele mesmo em nós. Então, essas são as características que eu notei em Deus. Eu sei que devem existir muito mais. Daqui a uns anos, talvez eu tenha mais coisas para escrever. E, de novo, se você tem mais coisa para escrever, escreve aqui embaixo que a gente pode trocar umas figurinhas aí, tá? Mas com isso eu quero terminar a palavra e te incentivar a conhecer a Deus. Avance no conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que Ele tem coisas para te falar que é só para você, que Ele não vai falar para mim, Ele vai falar para você. Só que você tem que compartilhar comigo, para mim entender, entendeu? E compartilhar com a galera aí, tá bom? Então eu quero te incentivar a ser, primeiro, um observador de Deus. Observe, contemple. E depois você pega e fica contemplando, você fica admirando. E isso tem muito a ver com adoração pra mim também. Depois, seja amigo, companheiro de Deus, sabe? Aquela coisa do dia a dia, de se conhecer cada vez mais. E por último, compartilhe isso com mais pessoas, porque você vai conhecer uma parte e o seu amigo aí que tá do lado vai conhecer outra parte de Deus. E a gente tem que compartilhar, porque Ele dá um pouquinho a cada um, entendeu? E assim a gente vai chegar ao conhecimento pleno do Senhor. E se a gente conhece Ele, a gente consegue ter fé. E se a gente conhece Ele, a gente consegue amar. E se a gente conhece Ele, a gente consegue ter acesso à salvação, a se santificar mais, a gente consegue perdoar o próximo, a gente consegue ser ferramenta de justiça nessa terra ainda, da justiça de Deus. A gente consegue ser tanta coisa que eu realmente quero incentivar você mesmo que você, sabe, que você mergulhe nisso, que você conheça Deus de verdade, sabe? É isso então, essa é a palavra de hoje e eu quero orar com você, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor, pelas coisas que Tu fez, como Tu é. Eu não tenho palavras para dizer, Deus, o quanto eu Te amo, Senhor. E de verdade, Deus, minha oração é que cada um aqui, Senhor, que estiver escutando essa mensagem, possa avançar nesse amor por Ti, nesse conhecimento de Ti, Deus. Coloca, Senhor, essa sede, essa vontade, Senhor, dentro do nosso coração de Te conhecer, de Te contemplar a Tua beleza todos os dias, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. É a nossa única coisa, Deus, é o que nós mais queremos, Senhor, Te conhecer. Deus, nos ajuda em tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero que você, então, escreva pra mim, se você notou alguma coisa, se você não notou nada diferente de mim, me diz aí o que você achou dessa palavra, tá bom? Eu vou estar respondendo e que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo. E realmente, compartilhe com mais pessoas, sabe? Eu acho que evangelizar tem a ver com isso. Compartilhar quem é Deus pra você, sabe? Eu acho que também adoração tem a ver com isso. Eu gosto muito de cantar e tal. E eu canto o que eu conheço de Deus. Eu canto a beleza dele, entendeu? Eu canto o que ele fez em mim. Eu canto isso, sabe? Então eu quero te incentivar a ser esse contemplador do nosso Deus. Amém? Um beijo pra você. Fica com Deus.